Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, aos alunos, aos tutores que acompanham os demais colegas que estão aqui para prestigiar a nossa aula, a segunda aula da disciplina Sintaxe da Língua Inglesa, né, do curso de licenciatura plena em Letras em Inglês, da Universidade Federal do Piauí, né, do Centro de Educação Aberta à Distância, SEAD. Tá? Essa é a nossa aula número 2, tá certo? Como já expliquei. Gostaria de saudar a todos aqui e contar com a participação de todos na apresentação de mais essa aula. Na unidade passada, na aula passada, melhor dizendo, nós falamos sobre a estrutura da língua inglesa nas suas dimensões teóricas, né? Com auxílio de diversas concepções da gramática. Na verdade, nós tivemos uma pequena introdução da disciplina, não chegamos ainda nem na metade do conteúdo, mas eu espero que todos tenham aprendido pelo menos alguma parte que já venha ajudar vocês a compreender melhor essa disciplina, tá certo? Gostaria de enfatizar aqui a todos vocês que a importância da participação, tá? Só dar mais uma ênfase na participação dos fóruns e nas atividades. Por quê? É uma participação que ela tem que ser ativa, né? O aluno deve participar tanto das discussões, como também não esquecer de enviar as suas atividades. Ou seja, ter a participação e também a ação no que diz respeito aos fóruns. Tá? Tenho observado que alguns polos, os alunos não têm participado com tanta efetividade, com tanta frequência nos fóruns. Mas eu acredito que, de agora em diante, os prazos eles vão se afunilando e cada um vai saber que é importante participar. Tá? Não só é importante, como também é obrigatória essa participação, tá? Principalmente no envio das atividades. Então, corra lá, envie suas atividades, participe do fórum. Participação e ação. Não fique para trás. Tá bom? Gostaria de enfatizar mais uma vez a busca pela participação junto aos tutores. Não só ao tutor presencial, como também ao tutor à distância. Por quê, gente? Porque o tutor presencial é o seu suporte local e o tutor à distância é o seu suporte que vai estar distante, mas que a sua presença virtual vai fazer com que você esclareça suas dúvidas e tenha uma participação mais efetiva dentro do curso. Tá? Então, é fundamental que essa dupla esteja sempre presente aí na sua aula, certo? Sintaxe. Né? Sintaxe é a disciplina, o que estudamos até aqui, o que nós vimos até agora da disciplina. Tá? Vamos ver. Só fazendo um breve resumo do que foi dito aqui, nós falamos sobre morfossintaxe, né? Para quem não participou da aula, para que serve a morfossintaxe, né? Para que a gente tenha uma melhor compreensão, é necessário um estudo conjunto da morfologia e da sintaxe. Tá? É isso que vem a ser a morfossintaxe. Então, nós vimos essa pequena introdução. Falamos também, apresentamos aqui os objetivos da disciplina, que é compreender melhor a disciplina em contextos distintos, né? Desenvolver as habilidades de reconhecimento e uso correto dos elementos da sintaxe e proporcionar também autonomia ao aluno no estudo da sintaxe da língua inglesa, para que o aluno possa fazer esse estudo com mais liberdade, o aluno possa aprender sozinho também. E aprender os métodos de análise sintática, que é um estudo mais aprofundado. Falamos também sobre o conceito de morfologia, né? O conceito e a tipologia das línguas, né? O conceito só
enfatizando aqui que o conceito de morfologia é o estudo da forma, né? E a tipologia morfológica das línguas. Nós falamos aqui sobre como é que é a formação do estudo das línguas. Os níveis de análise das estruturas, também falamos aqui, que são o nível fonológico, o nível morfológico, né? Aquela questão das pronúncias, né? As classes de palavras, né? Falamos das classes de palavras, que são os adjetivos, substantivos, advérbios, verbos, enfim. E também falamos dos níveis da língua, na forma e significado. Alguns linguistas defendem que os principais níveis da língua são dois, né? Que é a forma, toda língua, gente, ela tem uma forma e tem um significado. Toda língua tem a sua maneira específica de escrever e tem os seus significados. Nós vimos aqui os diversos exemplos. Agora nós vamos ver a língua em diferentes níveis, né? Vamos ver a língua em diferentes níveis. Alguns linguistas, eles propõem uma abordagem da língua inglesa em 3 níveis. Olha só, o nível morfológico e o nível discursivo. Vamos ver aqui como é que se desenha esses 3 níveis que são definidos por alguns linguistas, né? No nível morfológico, nós temos os morfemas, que são as palavras, né? Já no nível sintaxe, nós temos as frases, as phrases, as clauses e as sentences, que são as orações e os períodos, tá? E o terceiro nível é o nível discursivo, que fala da relação entre as sentenças e longos trechos da língua, tá? Então, são 3 esses níveis, né? No nível sintático, que é a maneira que nós estamos estudando, ele desenrola como as palavras são organizadas, formando os sintagmas, as orações, que são as clauses, e os períodos, que nós chamamos de sentences. Okay? Em termos simples, gente, sintaxe é o quê? É o conjunto de regras para se criar uma frase. Esse conjunto é ele que governa a relação entre as palavras, tá? Então, isso vem facilitar a nossa compreensão de como as palavras se organizam, tá? Para que nós possamos ter aí um sentido lá no nível discursivo, para nós saber como se dá essa relação entre as palavras. Alguns linguistas defendem aí um nível único. Olha só, isso é interessante. Um nível único. O que nós temos no nível único? É possível descrever a estrutura de uma língua em apenas um nível. Olha só. Basta estabelecer relações com outros níveis de análise linguística. Vamos ver aqui. A morfossintaxe designa a interação da morfologia com a sintaxe. Por isso que nós chamamos de interação para que tenhamos um nível único. Tá? Sintaticamente, a maneira como uma palavra é utilizada pode sofrer alterações dependendo do seu uso, né? Vamos ver como é que se desenrola a interação com a sintaxe. Ó, o Catamba defende o seguinte: no que diz respeito à interação com a sintaxe, a forma de uma palavra pode ser afetada pela construção sintática na qual ela é usada. Vocês já observaram que as palavras, elas, dependendo do contexto onde ela está inserida, ela vai ter um sentido diferente, né? Então, a construção vai afetar sintaticamente a palavra, ainda que essa palavra seja escrita de uma mesma forma. O que vai diferenciar é o contexto onde ela está inserida. Vejamos. They always drink beer on weekend. He always drinks beer on weekend. Então, a construção nas duas sentenças está diferente, tá?
como é que nós vemos essa construção? They always drink beer on weekend. He always drinks beer on weekend. Onde é que está a diferença? Alguém sabe me dizer por que está diferente essa construção? Tá? Vamos à participação de vocês. Pode ser aqui pelo chat ou pode ser também a participação oral. Tá? Onde foi que foi a construção aí sintática? Onde houve a modificação e por quê? Tá? Vamos à participação. Vamos lá, turma. A forma de uma palavra pode ser afetada pela construção sintática na qual ela é usada. Tá? O que é que nós podemos dizer do verbo? Como é que ele foi afetado? Exatamente, Andressa. O verbo muda na terceira pessoa. Ou seja, a escolha entre as formas drink, né, que nós utilizamos para he, she, it, e drink, que nós usamos para I, you, we e they, depende da construção sintática na qual elas aparecem. Tá? Então, se o sujeito do verbo, que é a questão sintática, está na terceira pessoa do singular, aí já é uma questão morfológica, né? A forma vai se passar a ser drinks. Tá? Isso ocorre com diversos verbos da língua inglesa. Tá? Não só com os verbos, mas também com outras palavras que poderão estar inseridos numa sentença, tá? Que vai afetar a sua construção sintática. Tá? Por exemplo, os verbos na terceira pessoa, todos eles, no presente, no simple present, nós temos essa alteração. Porém, se nós alterarmos uma sentença para o simple past, aí nós já teremos modificações, mas também outros verbos poderão sofrer alterações. E isso pode afetar a construção sintática dessas palavras. Vamos adiante. Eu vou colocar para vocês alguns exercícios para que vocês possam construir sentenças com alteração da forma das palavras no contexto sintático. Não vamos falar de morfologia, apenas no contexto sintático. E aqui eu vou utilizar apenas imagens para que vocês serão apresentadas aqui. Por exemplo, nesta primeira imagem, nós podemos construir aí duas sentenças onde o verbo poderá sofrer alteração. Tá? Vamos lá, eu vou dar 2 minutinhos aí para que vocês possam construir uma sentença utilizando apenas a imagem apresentada na tela. Vamos lá? Nós podemos utilizar aí 2 verbos. Poderemos utilizar também pronomes diferentes, o que vai alterar a forma sintática do verbo. Poderemos usar o verbo. Vai depender do pronome que você vai usar. Tá? 2 minutinhos. Let's exercise. Nessa primeira imagem, nós podemos aí fazer diferentes sentenças utilizando os verbos da imagem. They are eating together. Ok? Muito bem, Andrés. They are eating together. Por que they are? Porque nós temos 2 pessoas. Poderia ser they are eating sandwich. Ou they are eating together. Ok. Tá? Mas, they are eating together. Vamos utilizar o verbo, se pegarmos a imagem apenas
do rapaz que está com o copo, né? Vamos lá. He, vou dar aqui uma coisinha. Poderemos usar o verbo se eu utilizar o verbo to drink, eu vou usar ele. Ok, Andressa, vamos lá. He, opa, he drink juice ou he drinks? Neste caso, não precisamos utilizar o verbo to be, não é isso? Então, nós teremos he drinks wine. He drinks wine. Tá? He drinks wine. Por que he drinks? Porque nós temos apenas uma pessoa que está na terceira pessoa do singular. Nós temos apenas um sujeito na terceira pessoa do singular. Poderia ser he drinks ou he is drinking. Tá? He is drinking. Então, o verbo he is drinking wine. Tá? He is drinking wine. Então, no sentido morfológico, o verbo to drink também mudou, né? Porque agora ele tem aí ele está no gerúndio, né? ing. Então houve mudança tanto no sentido sintático como no sentido imagem, tá? Vou colocar aqui uma outra imagem para que você possa. Agora ficou mais fácil, não ficou? Eu já vou alterar o pronome, né? Eu posso utilizar she eats ou então she is eating. She is eating sandwich. Vamos lá. She eats a sandwich. She eats a sandwich. Ou she is eating. Tá? Veja que eats, o verbo to eat, tem uma desinência, portanto, ele está na terceira pessoa do singular. Alterou aí o sentido sintático. Mais uma imagem. Qual verbo que eu vou utilizar aqui? Vamos lá. Vamos lá, Andressa? Qual verbo eu posso utilizar para essa imagem? De acordo com a imagem que nós temos, nós podemos utilizar pelo menos dois verbos a princípio. Vamos lá, alguém aí se habilita mais com algum exemplo? Formem uma sentença utilizando o verbo to play. Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Se a garota está com a bola, nós podemos utilizar esse verbo. She plays soccer. She plays soccer. Tá? She plays soccer. Ou ainda, she likes
to play soccer. She likes to play soccer. Vamos utilizar o mesmo verbo, alterando a sua forma sintática. Nós já temos uma outra, aqui está ocorrendo uma ação. Portanto, o verbo também pode ser alterado. Tá? Então, se eu utilizar o verbo to play, eu já não eu posso até usar, o sujeito não vai alterar e o verbo sofrerá uma alteração. Vamos lá. She is playing soccer. Já houve alteração no verbo. Portanto, observem que a forma como nós escolhemos as palavras vai depender da construção sintática na qual elas vão aparecer. Aqui no primeiro nós temos, na primeira imagem, é uma imagem que diríamos que está estática. Ela joga bola. Na segunda imagem, ela está jogando bola. Observem que o verbo sofreu alteração. Tá? Então, aí houve a questão sintática e a questão também morfológica. Vamos ver aqui um outro exemplo. Pronto. Essa é uma imagem muito conhecida de vocês. Que verbo nós poderemos atribuir a essa imagem? Qual a sentença que nós poderemos criar a partir dessa imagem? Tá? Nós temos uma imagem e vamos produzir uma sentença de acordo com o que estamos vendo. Vamos lá, a participação de vocês é muito importante, pessoal. Tá? Para que a gente possa entender que você está se inteirando do conteúdo. Miriel, a Glória, o Hércules, a Cléia, a Ednilza, perdão. Tá? Vamos colocar he uses social media. Pronto, nós temos o verbo to use, né? To use. Temos o verbo to use, mas essa imagem, o verbo to use, vou construir uma sentença com o mesmo verbo, onde vai haver uma modificação sintática. They use social media. Então, vamos lá. They use social media. Se eu colocar o pronome they, o verbo já vai sofrer uma alteração. Tá? Como vocês podem observar, he uses nós temos they, tá? Terceira pessoa do plural. Geralmente, quando aparece essa imagem, está associada a qual verbo? Vocês que usam as redes sociais. Qual verbo? Quando tem esse sinal, a que verbo está associado? Tá? Like. Muito bem, Ercos. Like. Então, eu posso utilizar essa imagem para dar um like, né? Que o brasileiro aportuguesou para curtir. Na verdade, não é curtir, é gostar, né? Como nós não achamos uma tradução para o verbo gostar, o que mais aproximou foi curtir, tá? Então, não pegaria bem, vamos gostar de determinado. Então, vamos curtir a imagem, tá? Então, poderia se colocar she likes, né? She likes Facebook. She likes Facebook.
He likes Facebook. He likes WhatsApp. He likes soccer. Porém, se eu utilizar o pronome diferente, o verbo sofrerá uma alteração sintática. Já não será likes, será like, no singular. Tá? I like Facebook. Tá? I like Facebook. Tá? Eu não posso utilizar likes, porque aí está na primeira pessoa. I like. Tá? E poderíamos até traduzir do singular, nós poderíamos utilizar she likes Facebook. Tá? Olha a diferença. She likes Facebook. Já houve uma alteração. Tá? Alteração sintática foi feita. Aqui, na segunda imagem, vejamos. Vejamos. A imagem já diz uma outra coisa. Como podemos associar, que palavras podemos associar a esta outra imagem? Né? Em inglês, quando nós não gostamos de algo, nós utilizamos os verbos auxiliares, não é? Não é, Glória? Tá? Nós podemos usar o verbo auxiliar também. Podemos usar o que a Glória apontou aí, o dislike, tá? E podemos usar também o auxiliar. Por exemplo, I like. Quando eu digo que eu gosto, eu posso dizer I like. Porém, se eu digo que não gosto de algo, eu vou usar o auxiliar do na sua forma negativa. I don't like. Tá? I don't like. Tá? Don't like corresponde ao dislike. Tá? Ou seja, é um vocabulário utilizado nas redes sociais quando você não gosta de algo. Ao invés de você dar o gostei, ou gosto, ou curto, aí você dá o dislike. Tá? É só uma forma de dizer quando você não gosta de algo. Tá? Então, modificou sintaticamente a formação da palavra. Tá? A forma como ela é colocada é que vai ter essa modificação. Tá? Se eu tenho uma palavra, uma sentença na forma afirmativa, eu posso usar like. Tá? E na forma negativa, a formação sintática já vai ser alterada, porque eu terei I don't like. A organização já vai ter essa modificação. Tá? Da sentença. Tá? Vamos adiante. Alguns linguistas também, gente, adotaram modelos de 6 níveis. Como são esses modelos de 6 níveis? Esse modelo de 6 níveis, por exemplo, David Crystal propõe um modelo de 6 níveis chamado Six Level Model Structure, que se sustenta em 3 princípios básicos. E quais são os princípios básicos? É o meio de transmissão, como nós falamos, como são transmitidas as mensagens, meio de transmissão, a gramática e o significado lá no final. Tá? Meio de transmissão, gramática e significado. Então, esses são os 3 princípios básicos que é defendido aí pelo David Crystal. Esses princípios básicos no modelo de 6 níveis, cada um deles sustenta os princípios, tem os 2 níveis que são sustentados.
Por exemplo, o meio de transmissão, gramática e o significado lá no final, né? O meio de transmissão pode ser através da fonética e da fonologia. Ou seja, como nós vemos aqui no slide anterior, o meio de transmissão é a maneira como é feito essa transmissão, que é falada através da escrita dos sons tá. No nível gramatical, nós temos o quê? A morfologia, que é a forma, e a sintaxe, né? A sintaxe, que é a maneira como as sentenças são organizadas. Isso diz respeito ao princípio gramatical. Já o significado, nós temos o léxico e o discurso, que trata do sentido semântico, né? Que é o significado onde a gente quer chegar, para você ter uma melhor compreensão. Então, meios de transmissão, nós temos a fonética, a fonologia, a maneira que a gente fala e como são transmitidos os sons. A gramática, que é o que regulamenta o que está sendo dito, e dentro da gramática nós temos o nível morfológico e o nível sintático. E, por último, nós temos o significado, que é a semântica. A semântica trata do significado. Como a gente percebe, né, nesses níveis, aí o objeto de estudo da gramática, que está em destaque, aí vocês podem ver que está de vermelho, é a sintaxe. Né? O objeto de estudo da gramática é a morfologia e a sintaxe. Por isso que nós, como nós falamos lá na nossa primeira aula, nós ratificamos que a nossa disciplina estaria trabalhando a morfologia e sintaxe, que vem a ser morfossintaxe, dando mais destaque para a sintaxe propriamente dita. Mas elas nunca deixam de andar juntas, tá? Então, é esse o objeto de estudo da gramática. Mais adiante, nós temos os morfemas, tá? Afinal de contas, o que são morfemas? Né? Não se vê falar o que são morfemas, e você pode até pensar, isso é muito difícil. Não, não é tão difícil. Os morfemas são as unidades básicas de significado, né? São as palavras simples, por exemplo, dog, house, book, ou elementos formadores das palavras complexas, que são os prefixos, os sufixos, né? Como, por exemplo, na palavra unhappiness. Nós temos vários morfemas em uma única palavra. Tá? Lá no início tem nós temos happy, que é o radical, e temos ness, que é o sufixo. Então, gente, as partes que compõem as palavras são chamadas morfemas. Tá? Algumas palavras, elas têm um único morfema. Tá aí um exemplo. Dog. Né? Dog, house, morfema 1, book, né? Então, são palavras que têm apenas um morfema, né? Então, esses elementos, gente, eles são chamados de morfemas. O estudo como eles se combinam para formar as palavras é o que nós chamamos de morfologia. Por isso que está aí, lá no início, morfemas. Tá? Então, morfologia é a maneira, é o estudo de como essas palavras e como os morfemas se combinam para que formem as palavras. Tá certo? Então, vamos adiante. Exemplos de morfemas. Nós temos palavras com um único morfema. Tá? Olha só. Um morfema, boy. Boy, ele tem apenas uma sílaba. Tá? Um morfema. Desire. Desire. Lady. Water. Né? Essas têm duas sílabas. Desire, lady, water. São morfemas com duas. Né? Crocodile. Aí já nós temos 3 sílabas. Salamander. 4 sílabas.
ou mais sílabas. 2 morfemas. Boy, boys, boys. Significa infantil, né? Desirable. Nós temos desire, mas o sufixo able. Nós temos aí 2 morfemas. 3 morfemas. Boishness. Boy, ish e ness. Desirable, desirability. Desirability. Tem morfemas. E palavras que são mais complexas, com 4 morfemas. Gentleman, gentlemanliness, né? Undesirability. Palavras com mais de 4 morfemas. São palavras formadas por 4 ou mais morfemas. Nós temos também, gente, uma curiosidade. Nós temos palavras, algumas palavras, tem palavras que podem conter apenas um único morfema. Por exemplo, I em inglês, né? Eu, uma letra e um morfema, né? Temos também a, né? O azinho significa um ou uma, né? Um ou uma letra e um morfema, tá? Uma letra e um morfema. Então, vocês viram que os morfemas são as partes que formam as palavras, tá? Isso é o que nós chamamos de morfemas. O estudo de como eles se juntam para formar as palavras é o que nós denominamos morfologia, tá? Estudo da formação das palavras. Assim fica mais esclarecido. Alguma dúvida até aqui, gente? Eu gostaria que alguém pudesse indicar uma palavra aí com 2 morfemas. Vamos lá, para facilitar. Uma palavra com 2 morfemas. Vamos lá, uma palavra com 2 morfemas. Muito bem, Hércules. Nós temos aí um radical chamado happy, né? Happy, happiness. Disorder. Disorder. Olha aí, Andressa. Interessante que a colocação da Andressa, quando ela coloca disorder, nós temos aí uma raiz e um prefixo. Já na palavra que o Hércules colocou, nós temos uma raiz e um sufixo. A raiz seria happy e o sufixo seria ness. Portanto, 2 morfemas. Happy, happiness. Disorder, order, disorder. Tá? Então, nós temos 2 morfemas. Por exemplo, cowboy. Tá? Cowboy. Nós temos quantos morfemas? Cowboy. Olha só. Vamos colocar aqui. Cow, né? Cow mais boy é igual cow mais boy, 2 morfemas, né? Aí vai formar cowboy. Vaqueiro. Só mais uma. Vamos lá, Andressa. Mais uma de 2 morfemas. Vocês devem observar submarine. Submarine. Ó, submarine. Tá? Submarine. Nós temos aí 2 morfemas. Sub vem a ser um prefixo e marine vem a ser a raiz. Tá? Portanto, 2 morfemas. Ok? E assim, nós podemos identificar e estudar como as palavras são formadas.
Tá? Daí a importância de se estudar os morfemas. Tá? Eles podem aparecer, eles é que vão dar sustentação, que vão dar a formação das palavras. Tá? E aqui, já quase no finalzinho da nossa aula, nós temos aí um conceito da sintaxe. Né? Para que é que estudamos a sintaxe? Para compreender, né, como as palavras são organizadas. A sintaxe estuda como as palavras são organizadas, formando os sintagmas, as orações e os períodos. É por isso que nós estudamos a sintaxe. Tá? A morfologia estuda a forma, só para diferenciar a morfologia de sintaxe. Morfologia é o estudo da forma, e como as palavras são formadas. Tá? E sintaxe é o estudo de como as palavras já formadas são organizadas, formando aí os sintagmas, as orações e os períodos. Lá no início, na nossa primeira aula, nós pegamos as sentenças e dividimos elas em várias partes para compreender a organização delas dentro de um determinado contexto. Ok? Pessoal, eu vou pedir aqui no final da nossa aula, a participação seja mais ativa, tá? Repetindo aqui que vocês devem pedir apoio aos seus tutores, né? Aqueles que não assistiram a aula, essa nossa segunda aula, poderão fazê-lo posteriormente, a aula vai estar disponível, tá? E eu só espero que respondam às atividades dentro do prazo previsto, participem dos fóruns, né? Discutam com os colegas, tá? E não deixem de fazer também os seus estudos extras, ou seja, procurar materiais extras para que você possa responder às suas atividades. Tá? Lembrando que a nossa prova é lá no mês de dezembro, então espero que estejam preparados. Vou deixar vocês agora com uma imagem de um tongue twister. A sua pronúncia, tá bom? Vamos ficar com esse tongue twister aí. E espero contar com a participação de mais alunos na próxima aula e participação também dos tutores presenciais e tutores à distância também. Tá? Agradeço aqui a participação de todos, a participação do apoio também do Oswaldo, e conto com vocês na nossa próxima aula dentro do calendário previsto, que já está com vocês, tá bom? Uma boa noite a